Fala galera, hoje estamos aqui para nossa segunda videoaula aí, criando aí a nossa aplicação e vamos continuar aí de onde a gente parou. Bom, agora a gente vai buscar a arquitetura do sistema. Para a gente saber a arquitetura do sistema, a gente também vai ter que executar uma função. Vou estar copiando esta função, vou estar inserindo a função aqui abaixo, então aqui verifica o nome do PC, e aqui a gente vai colocar para saber se o sistema é 64. Então ele está dizendo que se o Windows for 64, ele vai fazer essa verificação aqui dentro do kernel e nos trazer os nossos resultados. Vou diminuir aqui um pouco o espaço. Bom, aqui está a função. E para a gente executar a função, esta função de verificar se o Windows é 64 ou 32, a gente vai executar da seguinte modo. Eu vou pegar aqui o nosso mesmo botão aqui de exemplo e vou colar este código aqui, onde ele fala que se a variável is32 for verdadeira, então quer dizer que o sistema é 64 bytes. Se não, o sistema é 32. Então vou executar aqui. Como vocês podem ver, o meu sistema é 64 bits. Então executando aqui, ele vai mostrar que o meu sistema é 64 bits. Então é essa a função que a gente quer. Só que em vez de retornar uma mensagem através do evento showMessage aqui, a gente vai jogar dentro do nosso panel. Então a gente vai modificar aqui esse código. Para adiantar, eu vou estar copiando ele aqui, vou estar colocando. Então, se o Windows for 64 bytes, a gente coloca 64 bits. Coloca as duas aspas aqui, coloca o texto dentro, ponto, vírgula, e a gente coloca. Então, a gente vai fazer essa verificação. Fez essa verificação, executa aqui. Então, a gente pode vir aqui, remove aqui e joga aqui. Então, ele vai fazer a verificação. Status var, se o Windows for 64. Status var PN1, que não é o 1, a gente vai mudar aqui ele para a arquitetura do sistema, é o 5. Então, PN5 é igual a 64 bytes. Se ele não for 64 bytes, deixa eu remover aqui o ponto e vírgula, que na verdade não é bytes, é bits. Ele vai ser 32 bits. Então, a gente vem aqui, muda 32. Então, se o sistema for 64, vai definir 64 bits. Se for 32, vai definir 32. Então, vamos aqui agora executar. E eu pressionando o botão, ele vai trazer aqui o resultado, se o sistema é 32 ou 64 bits. E o sistema é 64 bits. Para ficar melhor, a gente pode vir aqui e colocar aqui no final com traço x86. E aqui também da mesma forma, x64. Então a gente remove aqui, volta o 64 para cá. Retira aqui, joga, tira o ponto e vírgula aqui que está fazendo dar o erro. A gente vem e organiza aqui tudo no cantozinho aqui, utilizando a tecla Shift e a tecla Tab. Então basicamente é isso. Então a gente coloca aqui, faz verificação. E vamos fazer essa verificação dentro do nosso evento onShow. Então ele vai vir e vai pegar o nome do PC, vai jogar na variável e vai vir aqui dentro da variável. Vou copiar aqui, vou colar. Ele vai buscar o nome do PC, jogar para a variável, vai pegar o valor que está dentro da variável e vai definir aqui no PN1. Do mesmo jeito aqui embaixo, ele vai verificar se o sistema é 64, se for, ele vai jogar esse valor dentro do PN5. Se não for, ele vai fazer isso com o sistema 32. Então vamos executar aqui, ele vai fazer isso de forma automática. Vai definir o nome do PC e a arquitetura do sistema aqui. Então agora vai ficar só o nome do serviço, que é mais complicado um pouquinho. A gente salva o projeto e vamos para a próxima parte. Bom, voltando aqui agora, a gente vai adicionar a nossa função de verificar se o serviço existe. Então eu já colei aqui a função do serviço, ela está dando alguns erros que são declarações aqui na users que faltam para poder fazer. Então a gente vai estar declarando aqui essas duas users. Essa daqui, que é a trilha de serviço, é um arquivo que a gente vai estar jogando para dentro da nossa pasta do projeto e está inserindo esse arquivo aqui dentro do projeto do Delphi. Aqui dentro do nosso projeto aqui eu vou estar colando os arquivos. Então função e thread, que é a unit função, e a unit thread serviço, que é a que a gente declarou aqui. Então a gente tem que a unit thread e a unit. Então a gente vai vir aqui, view, aqui ferramentas, project manage, vamos selecionar aqui, adicionar, vamos vir aqui dentro da função, dentro do thread serviço, adicionar a unit thread e vamos vir aqui do mesmo jeito e adicionar a unit função. Vamos vir aqui adicionar a função. Vai na verdade apagar aqui, vamos usar Alt F11 e vamos definir aqui o unit principal. E aqui a gente do mesmo jeito, remover aqui ó, essa user,
e vamos adicionar aqui a users principal, e aqui dentro a gente vai fazer a ligação aqui com a users função. Então voltando aqui dentro, então as nossas duas users aqui já estão declaradas, são o nome das variáveis, né, de serviço. Então a gente vai definir aqui a unit função, poder interligar elas aqui, e as variáveis são as variáveis que a gente vai definir lá dentro do nosso aplicativo, que é onde ela vai jogar ali o nome do serviço. Então a gente vai copiar elas aqui e vamos jogar aqui dentro aqui das nossas variáveis. Essas duas aqui são as variáveis que ele está precisando aqui. Então a gente vai implementar ele aqui com a unit principal para ele estar buscando essas duas variáveis. Então os erros já sumiu aqui do serviço da mesma forma. Então a gente pode simplesmente salvar, fecha, salva, que elas continuam aqui dentro do projeto e dentro do nosso programa. Então já adicionamos ali as duas, já temos aqui a função de verificar a existência de um serviço. Bom, aqui dentro aqui do nosso programinha, nós vamos voltar aqui no nosso botão para a gente poder estar chamando aqui a verificação de existência de um serviço. Então a gente vai definir se verificar serviço for igual ao nome que tiver aqui dentro. Se o Windows for 32, ele vai executar. Então vai executar o que está aqui dentro aqui deste begin. Se ele não for, é porque ele é 64 bits. Para mim saber qual serviço que o Corel usa, eu vou vir aqui no menu iniciar, digitar serviços, vou vir aqui nome e vou procurar Corel licença validation service 64. Como o meu sistema é 64 e o meu Corel também é 64, então ele tem aqui o x64 na frente. Se o meu Corel fosse 32 bits, ele teria só o nome que está aqui, igual aqui no nosso projeto. Então ele vai verificar aqui se o Corel é 32 bits ou 64 bits. A arquitetura a gente já sabe, certo? Então, para a gente saber se o Corel é 32 ou o Corel é 64, a gente vai simplesmente verificar a existência de qual serviço. Pode ser que se a pessoa tiver os dois Corel instalados, um 32 e um 64, apareça os dois serviços aqui. A mesma coisa aqui, só que ele sendo 32 bits. Então, este é o nome do serviço, que é o que a gente vai copiar. Aproveitando que a gente está aqui, a gente tem que mudar o tipo de inicialização dele, que está em automático, a gente tem que mudar para manual. Isso fará com que a nossa aplicação inicie o serviço e não o próprio Windows, igual já é de costume. Então a gente aperta OK aqui, simplesmente podemos fechar. E aqui dentro de verificar o serviço é o nome que está aqui dentro. Então a gente vai vir aqui, no meu caso é 64 bits, mas no seu pode ser 32. E aí, como que a gente faz? A solução é fazer uma condição. Então a condição seria o quê? Se o sistema for 64, é esse. Se o sistema for 32, é esse. Então a gente vai verificar primeiramente se o Corel é 32 bits. Então se o Corel for 32 bits, esse é o nome do sistema. Sendo este o nome do sistema, a gente pode vir aqui e colocar que o status bar panel 3 é igual. A gente vai fazer o seguinte então. Após fazer a verificação se o serviço do Corel existe, se for sim, ou seja, se existir, então ele vai executar essa função. Se não, aqui a gente tem um else, né? Se ele não existir, a gente coloca, se não existir, execute esta função. Então se ele existir, 32 vai ser aqui. A gente vai vir aqui, vai copiar esse códigozinho aqui do panel e vamos colar aqui, vamos mudar ele para 3, que é o nosso nome do panel. E aqui a gente vai definir uma variável onde ele vai buscar. Então essa variável vai ser variável serviço 32. Então eu copio aqui essa variável, venho aqui em cima aqui nas minhas variáveis e defino ela como string. Vou colocar aqui a mesma variável para o 64. Então dou um espaço aqui, em vez de 32 eu coloco 64. Então eu posso usar aqui as duas variáveis no mesmo campo. Aí aqui dentro aqui a gente vai vir e buscar aqui e vamos definir, se o valor for verdadeiro, vamos definir que essa variável é igual a este nome, né? Ou seja, vou fazer uma modificação aqui, vou fazer com que o serviço busque o nome da variável e não o nome aqui pré-definido. Então vou simplesmente copiar aqui, eu vou apagar aqui as duas aspas e vou colocar o nome da variável. Então verificar serviço vai verificar se o nome que está dentro da variável serviço 32, cujo nome é este, se for este, ele vai executar o nome que está na variável. Se não, ele vai executar o nome que está na variável serviço 64. Então a gente copia aqui, define a variável aqui para 64 e aqui a gente vai colar aquele nome do serviço se o Corel for 64 bits, cujo nome é este.
Então, se o Corel for 32, se o Corel for 64. Aí ele irá fazer a verificação. Se ele for 32, vai executar aqui o comando de 32. Aí, se ele não for 32, ele vai verificar novamente. Então, a gente vai vir aqui e vai definir aqui essa propriedade aqui para baixo. Então, dentro da propriedade, se não existir, ele vai verificar novamente a próxima variável, cuja é 64. Então, o processo vai ser mais ou menos assim. Ele vai definir esses valores dentro das variáveis e vai fazer a verificação se o valor que está dentro da variável cuja é o final 2, que é relacionado ao Corel 32 bits, se ele encontrar esse serviço, ele vai definir ali no status panel 3 que o serviço é este daqui. Se caso ele não encontrar, ele vai fazer uma outra verificação. Então, se o Corel não é 32, ele só pode ser 64. Essa é a verificação. Ele fazendo isso, ele vai verificar o nome do serviço. Se o serviço existir, da mesma forma, ele vai trazer o valor para dentro da nossa status bar. Só que ao invés de 32 aqui, a gente coloca o 64. Então, é basicamente isso a verificação ali para a gente trazer a informação para dentro do nosso status bar. Bom, por enquanto é isso. A gente vai continuar aí na nossa próxima aula. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você quer ver a continuação aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima.